dia a todas e a todos os que nos assistem online. Um bom dia a todas essas mulheres que estão hoje aqui prestigiando de forma presencial. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada a todos que também ingressaram no chat e vão nos acompanhar de forma online. E também muito bom dia a todos que não podem acompanhar agora, mas depois ingressarão pelo site do Ministério Público para assistir de forma assíncrona. Esse debate, que é um debate tão importante, foi idealizado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, numa iniciativa do Centro de Apoio de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, e também por intermédio do CEAF, que nos recebe aqui, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Nesse ciclo de diálogos do Agosto Lilás, nós vamos discutir os desafios e os entraves para a realização do aborto legal no Rio Grande do Sul. O objetivo de debater as barreiras de acesso ao aborto legal que já existem e também, sobretudo, em face do projeto de lei 1904 de 2024, que pretende criar barreiras ainda mais graves. Eu vou apresentar brevemente, não tão brevemente, porque é um currículo imenso, né? As nossas palestrantes. Eu começo pela Renata Teixeira Jardim, que é advogada, integra o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres e o Fórum do Aborto Legal do Rio Grande do Sul. É graduada em Direito pela Universidade do Rio dos Sinos, mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, milita no movimento de mulheres desde 2002, acompanhando, coordenando atividades e formações, compondo e prestando serviços a organizações da sociedade civil em projetos e programas na área de promoção dos direitos das mulheres, enfrentando a violência, empoderamento legal, saúde das mulheres e direitos sexuais e direitos reprodutivos. Estuda e pesquisa direitos das mulheres, em especial violência de gênero e direitos humanos, tendo participado de projetos de pesquisa e de extensão na área de direitos sexuais e direitos reprodutivos e violência de gênero. Integra o Grupo de Pesquisa Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná, como pesquisadora e é membro do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, o CLADEM Brasil. Participa de diferentes espaços de articulação com o Consórcio Lei Maria da Penha, o Levante Nacional Feminista contra o Feminicídio, o Fórum Aborto Legal do Rio Grande do Sul e o Fórum Municipal de Mulheres. Tem experiência na área de políticas públicas, direitos humanos e gênero, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos sexuais e direitos reprodutivos, gênero, violência contra as mulheres, empoderamento legal, cuidado ativista e políticas públicas. Vejam, então, por que escolhemos a Renata, convidamos, e ela aceitou gentilmente, porque é uma expert nesse assunto. Renata, que eu conheço já há bastante tempo, e tudo isso que consta aqui do currículo é o que me faz admirá-la tanto, né? É uma grande mulher. A colega, promotora de justiça, Anita Spies da Cunha, ela é mestra em Direito pela URGS, atualmente promotora de justiça em Eldorado do Sul, está aqui pertinho de nós, é bacharel em Direito pela Unicinos, e participou de projeto de pesquisa sobre direitos sexuais e reprodutivos com ênfase em aborto legal. E ela também é co-roteirista do documentário Além da Lei, Aborto Legal no Brasil, e coautora de cartilhas de educação em direitos sexuais e reprodutivos. Então, vejam que nós temos aqui duas mulheres incríveis que poderão trazer a um nível muito elevado essa discussão que é tão importante, porque são muitos os entraves e são tantos os desafios para que as mulheres tenham acesso ao aborto legal no Brasil, mas, sobretudo, a gente quer dar um foco ao como isso acontece aqui no Rio Grande do Sul. Então, sejam bem-vindas, querida Renata e Anita. E começamos, então, por como combinado, né, uma apresentação que a Renata vai fazer para a gente em PowerPoint. A palavra é sua. Então, como a gente combinou, né, na verdade, esse tema também vem pipocando, né, e vem trazendo uma série de movimentações e mobilizações frente ao PL 1904, que está tramitando no Congresso Nacional, que a gente teve mobilizações aqui em Porto Alegre, em várias cidades do interior também, mas não só, no Brasil todo. Mas, infelizmente, não é só sobre isso, né? A gente também está falando de outros projetos de leis, iniciativas que estão acontecendo nas câmaras municipais. Também, né, a gente teve aí, para quem acompanha esse tema,
não tão recentemente, mas, enfim, né, uma aprovação de uma legislação no estado de Goiás também, que se aproxima um pouco do que a gente vem trabalhando com essas iniciativas pró-vidas, né, identificadas por essas pessoas como pró-vida, e a gente vem monitorando, acompanhando, atuando fortemente, seja em nível nacional, quanto aqui no estado do Rio Grande do Sul, para barrar essas iniciativas. E está aqui também presente a Abigail, né, que é a procuradora da Mulher da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, que também tem feito um trabalho junto com o movimento de mulheres no sentido também de barrar algumas iniciativas aqui de Porto Alegre também, né, que aqui a gente tem, né, 3. E também vou apresentar aqui um pouquinho para a gente poder conversar, cada uma também poder conhecer um pouco como é que estão essas iniciativas. Então, eu falo aqui muito a partir do trabalho que a gente vem desenvolvendo no estado do Rio Grande do Sul, do Fórum do Aborto Legal, aqui, RS. Está aqui na sala também com a gente a Cláudia Prates, que é uma pessoa também que é uma das fundadoras dessa iniciativa, né, junto com Camila Giuliani, Ângela, e uma turma super bacana aí, né, que vem trabalhando esse tema e atuando fortemente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, né, a Ivana me falou que, e a gente combinou aqui antes, né, de que ser um debate para a gente ir conversando. Então, vou trazendo alguns elementos de coisas que a gente vem trabalhando e vem aprofundando esse tema no campo do aborto legal, e também Anita e Ivana e vocês aqui, ou quem estiver online também. Então, a ideia mesmo é a gente poder conversar sobre esse tema, tirar dúvidas, poder dialogar. E eu, muito interessada também em pensar estratégias também, né, para a gente poder se mobilizar, atuar coletivamente. Então, esse é um pouco o nosso objetivo aqui, né? E que fique também depois no material que a gente possa consultar. Então, dentro dessa apresentação que eu organizei, eu trouxe um pouco assim do porquê, né, o debate sobre o aborto no Brasil é tão importante, não só para as mulheres, né, mas eu acho que para a sociedade de uma forma geral, para as pessoas que gestam, e a gente tem visto aí em relação às meninas e às crianças também um debate importante para a infância e adolescência também, né, visto que essa população também vai enfrentar uma série de desafios para a garantia do aborto legal quando nestes casos, né? Então, a discussão do aborto no Brasil hoje ela passa necessariamente por um entendimento das relações de gênero e de poder presente na sociedade. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, né, de trazer de que as questões que envolvem, né, a reprodução, os direitos reprodutivos desses corpos entendidos como femininos ou como de mulheres ou com possibilidade de gestar enfim, né? Eles estão dentro de uma sociedade, de uma cultura, e, infelizmente, a gente não está nem falando aqui só de Brasil, né, mas de uma larga escala global, no sentido de reconhecer de que esses corpos não têm as mesmas liberdades que outros corpos. Então, a gente está falando de relações de poder, a gente está falando de relações entre gêneros, né, ou seja, né, dessa diferenciação que a gente socialmente institui desses corpos ditos como mulheres e desses corpos ditos como homens. E a reprodução ela vai trazer uma diferenciação importante e um reconhecimento, né, desse lugar do feminino como lugar que reproduz e que gesta, e que, infelizmente, vai ser nesta capacidade ou dentro dessa atribuição ou desses atributos desses corpos que vão incidir uma série de políticas, de legislações restringindo esses direitos e a autonomia desses corpos, né? Então, quando a gente está falando de aborto, a gente está trazendo esses temas, né, nessa discussão. E, mais do que isso, a gente vai falar também de que esse tem sido um tema, a questão da liberdade de reprodução e a liberdade de interromper essa gestação quando for do desejo desse corpo que gesta. A gente está falando também de que é algo que tem sido um tema importante para o movimento feminista, para as mulheres, mas também para um movimento, inclusive, que a gente pensa mais amplamente de direitos humanos, né? Porque, se a gente vai olhar, por exemplo, o mapa desses direitos, e há uma série, né, de restrições mundo afora, e no Brasil, infelizmente, a gente também tem aí uma legislação restritiva em relação a esse direito, né? Em que pese não ser a mais restritiva do mundo, né, a gente tem alguns permissivos legais para a situação do aborto legal, que é os casos, né, de anencefalia, de risco de vida para essa pessoa que gesta, ou ainda nos casos de violência sexual. São esses 3
permissivos, 2 deles estão no Código Penal desde 1940, né? O risco de vida e os casos de violência sexual, e desde 2012, a partir de uma decisão do STF, nos casos de anencefalia. E, bom, vou continuar aqui, né? E nessa perspectiva, então, tem de marcantes desigualdades de gênero, né, como eu falava antes, de classe também, né? Quando a gente vai falar nesse tema, a gente não pode só olhar para essas desigualdades que envolvem, né, os gêneros, esses lugares desses corpos, né, identificados como diferentes gêneros, mas também para desigualdades que envolvem as questões de raça, né? A gente sabe, né, que o racismo ele é transversal na nossa sociedade, né? Então isso vai fazer com que esses corpos que gestam racializados, né, vão encontrar maiores barreiras, maiores vulnerabilidades e situações para conseguir garantir esse direito, ou mais do que isso, né, encontrar uma série de outras violências que vão envolver esse lugar de gestar, esse lugar de parir também, né, ampliando um pouco mais esse tema. Como também as questões que envolvem classe, né? Então, pessoas de periferia, de que têm menor poder econômico, que vão precisar, né, vão encontrar outras barreiras, que são essas barreiras sociais, né, de conseguir acessar talvez um serviço mais especializado, vão ter menos acesso à informação de como fazer, de qual deve ser esse direito, também vão encontrar aí uma série de dificuldades para realizar esse procedimento. E eu queria também falar, desde um campo, né, de que o procedimento do aborto ele foi, né, e as brasileiras têm aí uma vitória no sentido que foram elas que descobriram a potência de um medicamento, que é o misoprostol, que era utilizado exclusivamente para o tratamento de úlcera e que é o procedimento hoje utilizado pelo Ministério da Saúde, mas não só, né? As mulheres se apropriando desse conhecimento sobre seus corpos, sobre esses medicamentos, também faziam uso de outras formas em outros países, ou mesmo aqui no Brasil, conseguindo estratégias para que se garanta esse aborto medicamentoso e fora, inclusive, do hospital, e fora, inclusive, desses permissivos hoje, garantindo com que elas não morram, né? Então, também para falar disso, né, de que, em que pese ser uma restrição muito grande em relação aos direitos das mulheres, né? Toda essa legislação, todas essas relações aí, enfim, as mulheres, por sua vez, né, nas bordas e nas margens, conseguem se articular, conseguem se organizar para que possam também usar desses conhecimentos para garantir sua saúde, para garantir também o acesso aos seus desejos, porque a gente sabe, né, que mesmo as legislações mais restritivas do mundo não fazem com que as mulheres deixem de fazer o aborto, né? Então essas mulheres vão organizar isso de outra forma, né? E se a gente tem acesso à informação, se a gente tem acesso a medicamento, né, seja, né, formas legalizadas ou ainda não legalizadas, a gente vai fazer de uma forma muito mais segura. Por isso que, quando a gente fala de aborto, a gente está falando de uma questão, sim, de saúde pública, né? Ou seja, é para não morrer, mas é também para não ser criminalizada, é também para garantir um direito fundamental nosso, já reconhecido mundialmente. Como é que faz isso se a legislação diz que só deve ser feito por um médico dentro de um hospital, e uma restrição também em relação ao uso do misoprostol pela Anvisa só em ambientes hospitalares, enfim, tem todo um caminho aí discutindo isso. A gente precisa ter o quê? Serviços, né? Precisa isso ter disponível e estar organizada essa atenção nos serviços de saúde do Brasil. Isso é um direito, né? No momento, né? Pelo menos nesses permissivos legais. E hoje no Brasil, né? Quantos municípios a gente tem? Sei lá, 5 mil, né? A gente vai ter 146 serviços organizados para atenção ao aborto legal no Brasil. Então vocês vejam, e sendo que, por exemplo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por exemplo, são 7. E sendo que só em Porto Alegre 4. Então, vocês vejam, né, eu nem fiz aqui, acho que até seria interessante, desses 146, quantos municípios são abrangentes. É muito menos do que 146 municípios, porque tem municípios que têm mais de um serviço no mesmo território. E no Rio Grande do Sul, a gente tem somente 7. Né? 4 em Porto Alegre, um lá em Caxias do Sul, na Serra, um outro em Canoas, aqui bem pertinho, e depois a gente vai ter um em Rio Grande, e acabou, né? Caxias, Rio Grande, Canoas. E Porto Alegre.
E acabou, gente. A gente não tem na fronteira, a gente não tem nas outras regiões, eu sou péssima em geografia, mas, enfim, em todas essas outras regiões do Estado, há um vazio assistencial. E no Brasil não é diferente, né? Então, mesmo sendo um direito garantido por lei, né, as pessoas que buscam esse direito vão encontrar inúmeras barreiras, sejam elas aquilo que eu já falei, né, barreiras culturais, barreiras de informação e de acesso a atendimento para ser realizada. E aqui eu trago um pouco isso aqui, não botei a referência, da Camila Giuliani e outras pessoas também têm trabalhado com esse tema das barreiras de acesso, e aqui traz algumas delas, né? A primeira delas é a questão do silêncio, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, em violência sexual, a gente sabe que há muitas pessoas, né, primeiro, que não reconhecem de que uma relação sexual não consentida, seja com o marido, seja, né, com um amigo ali, uma pessoa que é muito próxima e que estava ali numa situação, mas no momento a mulher não quis mais, aí ela acha que, por, né, no meio da história, ter desistido, isso não seria reconhecido como violência sexual, e tantas outras, né? Ou, por exemplo, tu está mantendo uma relação sexual e quando tu não vê, a pessoa tirou o preservativo e tu acabou ficando grávida e tu nem sabia disso, né? Descobre depois com teste de gravidez. Isso também é reconhecido uma violência sexual. Ou seja, então há N formas dessas relações sexuais não consentidas, mas mais do que isso, né? Violência sexual também é quando há uma reprodução não consentida, ou seja, né, pela questão dos métodos contraceptivos. As pessoas não reconhecem. E, mais do que isso, né, além de não reconhecer, tem um silêncio no sentido de uma vergonha, de achar que as pessoas não vão acreditar. Então, aí há uma barreira enorme, de, inclusive, das pessoas, né, conseguirem falar sobre essa situação de violência sexual e, quanto mais falar, buscar um atendimento em saúde nesses casos. E o silêncio, no caso da violência sexual, e especificamente em relação ao serviço de abortamento legal, ele é um entrave maior porque a gente tem uma questão de tempo que precisa ser observada, né, quando a gente está falando em interrupção da gestação. Inclusive porque, quanto antes essa mulher falar, inclusive pode ser evitada a necessidade dela precisar recorrer ao serviço de abortamento legal. Se ela recebeu o atendimento poucas horas depois do ato violento, ela pode ter acesso a medicamentos, por exemplo, a pílula do dia seguinte, que vão fazer com que esse serviço futuro de abortamento não seja necessário. Mas o que acontece muitas vezes é que essa mulher até talvez busque um atendimento médico, e esse atendimento médico nem sequer vai fornecer para ela a pílula do dia seguinte. E meses depois, essa mulher não vai mais buscar esse serviço, né? Principalmente quando se fala em crianças e adolescentes que nem sequer sabem reconhecer a violência, é daí que a gravidez vai aparecer já num estado relativamente avançado, e ela vai encontrar entraves ainda muito maiores no exercício do abortamento, né, para exercer esse direito ao abortamento legal. A Anitta trouxe um tema bem importante. Eu lembrei de um caso que apareceu num grupo da Rede de Enfrentamento à Violência de Pelotas, mas era de uma cidade do interior ali. Uma adolescente que sofreu violência sexual e foi para o atendimento em saúde, não era um hospital, acho que era uma UPA, se eu salvo engano, e ela, simplesmente, o atendimento de saúde disse para ela: tu não fez boletim de ocorrência, então nós não podemos fazer a profilaxia. Ou seja, eu falei, gente, corre com isso, porque, primeiro, a gente tem prazo, e, segundo, que é um direito dela, né? Então, a gente tem até um pouco mais de uma rede mais ampliada para esses serviços de violência sexual, que são esses mais amplos, né, da situação que envolve essas primeiras horas, que é fundamental, toda a parte das profilaxias. E, mais do que isso, né, garante pela nossa legislação de que toda pessoa que verbalize, que se identifique uma situação de violência sexual, receba essas profilaxias. Todas as situações de emergência nos hospitais, nas UPAs, deve ter todo esse coquetel e esses procedimentos. Se não tem que encaminhar imediatamente para um serviço que tenha. E me parece que isso não está muito bem organizado, né? Exatamente. Inclusive, enquanto promotora de justiça numa cidade do interior, que não tem serviço organizado, não tem nem sequer hospital com serviço ginecológico e obstétrico, enfrentei uma situação de uma adolescente de 12 ou 13 anos, com certeza menor de 14 anos, que tinha tido uma relação sexual não consentida, e a médica que atendeu disse que essa relação tinha sido sim consentida, e por isso ela não teria acesso nem sequer à profilaxia, sendo que essa menina era menor de 14 anos. Então, a questão do consentimento ela é
ainda mais desnecessária. Não caberia de forma alguma aquela médica discutir, mas, por sorte, da biologia daquela menina, daquela adolescente, ela não engravidou, mas poderia ter engravidado, porque o serviço, com certeza, não foi prestado de forma adequada. Então, além do recorte de classe, de raça, a gente tem também um recorte geográfico muito importante. Quanto menor a cidade, infelizmente, maior é a chance dessa moça, ou, né, menina ou mulher, não conseguir acessar esse serviço, porque os serviços que existem nos municípios pequenos, eles não estão preparados para fazer aquele primeiro atendimento e, muitas vezes, não estão nem sequer preparados para fazer o encaminhamento para o atendimento. Uma menina que sofreu uma violência na região metropolitana, uma menina menor de 18 anos, ela é encaminhada ao CRAI, que vai ter vai ter um atendimento especializado. Essa não é a realidade de quem mora em cidades pequenas. Está funcionando. Me parece, Anita e Renata, que nós precisaríamos criar um mantra. Não precisa boletim de ocorrência. Não precisa boletim de ocorrência. Vamos pensar nisso. Uma campanha. Oi. Não sei se está. Oi. Eu sou Evelise, eu trabalho no município de Esteio, eu coordeno as políticas de saúde lá do município de Esteio, que não é um município grande, né, mas também não é dos menores. Está dentro da região metropolitana e hoje tudo que me motivou a vir é justamente os quadros como o que tu descreveu, né? A gente tem uma quantidade de meninas, adolescentes, né, gestantes, como em qualquer município, ali em torno dos 10%, não é mais alto que isso, mas a gente tem um entrave muito grande no entendimento interno dos serviços do município. Então, quando acontece em menores de 14 anos, ou quando ela tem 14 anos, mas ela engravidou com 13, né, a gente entra em contato com o Conselho Tutelar, entra em contato com os serviços de assistência social, daí eles ligam, entrevistam, fazem uma visita, e daí eles me dão essa resposta. Não, foi consentido, a mãe sabia. Não, foi com o namorado, não tem problema. E eu digo, gente, vamos ler o Código Penal. Eu nunca li o Código Penal, não tenho um Código Penal em casa, mas eu sei, porque quando eu fiz o curso lá 1 milhão de anos atrás, já me disseram, isso é Código Penal, não é bom senso, não é dizer, eu era um namorado, mas a mãe deixou, mas ela gosta dele, estão apaixonados. Não é essa a questão. E aí a gente tem esse entrave dentro do município com a questão do Conselho Tutelar extremamente resistente em colaborar, não aceitando fazer nenhum tipo de intervenção sem o boletim de ocorrência. Eles dizem, não tem nenhum direito transgredido aqui porque a mãe não fez um boletim de ocorrência. E eles fecham o caso. Eles encerram o caso. Então, isso, para mim, é uma realidade assim, todo santo mês, eu estou há 6 anos fazendo nessa tarefa, não tem um mês que não aconteça de eu enviar um caso para eles e eles me dizerem, não, direito nenhum transgredido, está tudo certo aqui. Então, eu não sei mais o que fazer. Eu vim aqui hoje assim, meio desesperada, na verdade. Eu acho que isso entra até no outro ponto que a Renata vai abordar, que é a desinformação e desarticulação da rede. O acesso a esse serviço ele depende da educação em direitos, não apenas das detentoras desses direitos, mas também dos servidores públicos, através dos quais essas mulheres, meninas, vão poder acessar esses direitos. No município em que eu atuava antes, era um município bastante pequeno, com uma carga de trabalho dentro do Ministério Público bem mais equacionada do que se enfrenta aqui na região metropolitana, e eu criei, então, um expediente extrajudicial para acompanhar a capacitação da rede de atendimento à violência sexual, exigindo, então, que todas as pessoas que atuam no sistema de saúde, também nas escolas, na assistência social, tivessem educação e conhecessem as normas técnicas do Ministério da Saúde, que é uma coisa básica, que não precisaria ser exigida pelo Ministério Público, mas no meu entendimento, ao menos, é papel, sim, a atribuição dos promotores e promotoras de justiça que atuam nessa área, especialmente da proteção da infância, exigir essa capacitação. Não cabe ao promotor ou promotora de justiça realizar a capacitação, em que pese seja também do nossa atribuição trabalhar com educação em direitos, não é a nossa atribuição realizar a capacitação, e sim exigir que eles se capacitem, seja os membros do Conselho Tutelar, os demais servidores públicos concursados ou não que atuam na assistência social, no âmbito da Secretaria de Saúde. Tu está no lugar certo. Tem que encaminhar esses casos para o Ministério Público. Né?
Né, colegas? É isso, gente. O Ministério Público tem esta atribuição de, inclusive, fiscalizar esses outros órgãos, né, e identificar os direitos violados dessas meninas vulneráveis, né? Então, assim, acho que também a gente tem que tomar um cuidado no sentido de que tem uma questão cultural que envolve esses relacionamentos, né, sexuais acontecendo, talvez numa idade não prevista ali no Código Penal dessas meninas, enfim. Mas, assim, a questão da criminalização deste menino, que talvez seja da mesma idade que ela e tal, é uma questão. A outra questão é o direito à saúde dessa menina e o direito de interromper essa gestação, se for do desejo dela. Se ela queria fazer a relação sexual, pouco importa. Ela tem o direito a interromper a gestação. E aí é a atribuição do serviço de saúde dar esta orientação. Não é do Conselho Tutelar, exclusivamente. Né? Então, aí eu acho que daí vai para o teu lado aqui também de trabalhar com seus profissionais, de notificar todas essas situações que envolvem meninas grávidas e também orientar que ela tem o direito à interrupção da gestação. Este pode ser um primeiro passo da sua casa e também organizar com esta rede de como que a gente articula essa atenção. E aí eu acho que o Ministério Público pode ser um parceiro fundamental nesse processo. Para uma interrupção legal de gestação, existe essa exigência do BO. Pelo hospital? Também. A orientação que o Conselho Tutelar nos diz é que sim, tem que ter BO, e o HU de Canoas, que é a nossa referência, também diz que teria que ter BO. Foi o que nos dizem por telefone, pelo menos. As então, meninas assim, do HU de Canoas estão aqui. Mas é a orientação que a gente recebe, que tem que ter BO. E a gente fica com as mãos atadas e acaba não acontecendo nada. O importante é que, em algum momento desse processo, essa informação está chegando, né? E isso tem que ser verificado no momento oportuno, enfim, tem que ser verificado onde que está ocorrendo esse erro para que ele seja corrigido. De fato, o acesso ao serviço de saúde não depende de boletim de ocorrência. Significa que o Conselho Tutelar não precisa exigir o boletim de ocorrência? Não, até porque é papel do Conselho Tutelar orientar os responsáveis legais de que eles poderão ser considerados negligentes se eles não fizerem, né, o boletim de ocorrência, caso efetivamente tenha ocorrido uma violência. Mas isso é uma questão paralela e independente do acesso ao serviço de saúde, especialmente pela urgência que existe, né, no fornecimento desse serviço, especialmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes. A gente tem um grupo de trabalho pelo Fórum do Aborto Legal que envolve o Ministério Público Estadual e Federal, né? E depois eu até está aqui nas atividades do Fórum do Aborto Legal. Eu acho que pode ser um tema interessante para a gente, talvez, organizar uma orientação para esses conselhos tutelares, ou até a gente pensar em uma formação. Então, acho que fica aqui também já como tarefa da gente pensar nesse trabalho mais assim miúdo mesmo, assim, de ter uma orientação técnica, de fazer disparar isso. A gente tem a parceria também da Secretaria Estadual de Saúde, que pode fazer essa recomendação em nível estadual. É para isso que servem os nossos debates aqui, né? Para a gente poder pensar juntas como melhorar essa atenção, né? Então, mas assim, caso concreto, fundamental a gente fazer esse encaminhamento para o Ministério Público, organizar, mandar para a Secretaria Estadual de Saúde, que também tem atribuição, né? Bom, se houve alguma falha de algum profissional que chegou lá numa porta, talvez do HU, com alguma orientação inadequada. É isso, gente. Nós temos serviços que são feitos de pessoas que mudam toda hora, a gente faz formação. Esse é o nosso trabalho. E os casos, eles servem para isso. Se a gente toma ciência de que não está muito bem, que não funcionou, é fundamental que a gente retome para esse serviço e faça esse monitoramento para melhorar essa atenção. Seja nos casos individualizados, seja pensando essa atenção de uma forma mais ampla, com essas orientações. Enfim, a gente tem trabalhado neste sentido também. O Fórum do Aborto Legal também acompanha casos individualizados e faz todo esse caminhar também, né? Seguindo aqui, então, dentro dessa, a gente já falou várias coisas, né? A gente falou do silêncio, a gente falou de políticas públicas pouco efetivas, e aqui tem a ver muito com essa questão da qualificação, dessa atenção, também a uniformização desses protocolos, desses fluxos, desinformação e desarticulação da rede, que a Anita comentou, rotas críticas, ou seja, no momento que não tem uma atenção organizada em um fluxo orientado e a equipe, as mulheres, as pessoas, né, que precisam seguir esse fluxo não conhecem, o que acaba gerando, então, uma série de rotas críticas para essas pessoas que buscam a assistência. Ou seja, né, elas vão num lugar, não é bem ali, daí vai no outro, depois tem que voltar, né, ou seja, né,
o que uma série de literatura fala em relação a essa questão das rotas críticas. Exigências não previstas em lei, né, pelos serviços, pelas políticas públicas. Aqui eu citei, então, o boletim de ocorrência, que não, né, não é só essa situação, não é só este conselho tutelar, isso acontece em várias situações. Eu mesmo, o último caso que eu acompanhei no Hospital de Clínicas, por exemplo, a menina e a mãe chegaram um pouquinho antes, eu cheguei depois, mas na entrada já não chegaram a exigir o boletim de ocorrência. Mas a primeira pergunta lá da recepção foi: já fizeram um boletim de ocorrência? Essa pergunta, já fizeram um boletim de ocorrência, para a pessoa que bate, parte de um pressuposto de que deveria ter. E não, gente, não deveria ter. E uma coisa que a Anitta falou, que é a questão dos responsáveis, de ter toda essa questão da negligência, enfim. Outra coisa também, gente, o profissional de saúde tem o dever, se talvez esses responsáveis não conseguiram articular isso, enfim, se é uma menor de idade, se está numa situação, por exemplo, de risco de morte para essa mulher, mesmo que adulta, o profissional que está atendendo tem o dever também de notificar. Faz um ofício, faz um relatório para o Ministério Público e está pronto, está notificada a violência, né? Então, há outras formas também, para além da pessoa que sofreu a violência ou do responsável ir até uma delegacia para a gente garantir essa denúncia dessa situação de violência. Existem outros fluxos para realizar isso. E, às vezes, até menos penosos para essas famílias que, às vezes, estão totalmente desorganizadas, né? Estão num sofrimento muito grande, vivendo, né, uma série de questões que envolvem todo esse processo de violência. Além disso, tem uma questão que envolve, que é um direito desses profissionais a alegar objeção de consciência. Né? O que quer dizer isso? Né? Tem lá no Código Médico e também em outros códigos profissionais que vão dizer que esse profissional que está atendendo essa demanda pode alegar que não vai realizar o procedimento do aborto porque foge das suas crenças, porque não condiz, e aí alega objeção de consciência. Mas, assim, gente, objeção de consciência é um direito, mas ele não é não posso e pronto, né? Não quero e pronto. Não, né? Tem uma série de questões ali e requisitos. Então, por exemplo, assim, um serviço de saúde que está cadastrado no Ministério da Saúde para realizar um procedimento de aborto, não me parece inadmissível ter dentro de um regime de plantão só médicos objetores. Não existe isso, gente. Tu está cadastrado no Ministério da Saúde e tem médicos objetores. Então, isso é uma discussão que a gente tem feito, né, seja na gestão da Secretaria Estadual de Saúde, inclusive com os ministérios públicos, estadual e federal, no sentido de que a gente precisa regulamentar isso, gente. Tem que ter exigência dentro desses serviços de que não hajam objetores. A gente tem que, sei lá, a pessoa tem que assinar um documento. Se tu vai querer participar de um hospital que realiza o procedimento e tá divulgado no Ministério da Saúde que vai fazer isso, tu não pode alegar objeção de consciência. A gente tem que melhorar essa atenção, né? Então, acho que isso é fundamental. Né? A gente depois vai ver mais um pouco o que a gente tem visto por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma dificuldade, né, de alguns serviços, alguns hospitais que não têm, por exemplo, uma equipe especializada para esse procedimento, é a equipe que realiza todas as demandas de emergências obstétricas, enfim. Mas, assim, se tu está cadastrado, a gente tem que melhorar essa atenção. E aí a gente tem, inclusive, reivindicado lá no Ministério da Saúde que organize essa atenção, porque não é possível, gente, tu chegar numa porta de entrada e sofrer porque é um constrangimento para essa pessoa que tá ali, né? De dizer, não, me desculpa, mas eu não concordo com o que tu está vindo aqui me pedir. Gente, mas não é pedir, é direito. Exatamente. A objeção de consciência ela tem que ser vista como, sim, um direito, mas é um direito individual do médico ou da médica. Não pode haver uma objeção de consciência do serviço. A objeção de consciência é uma questão individual de um médico. E ela não precisa nem sequer ser externada para a mulher que está recebendo esse serviço. Ela pode ser, pode não, deve ser orientada sobre os seus direitos e imediatamente encaminhada para quem possa realizar e quem vai realizar esse serviço. E o médico não precisa dizer, olha, eu não vou fazer porque eu não concordo. Basta dizer, não é da minha competência, não é a minha atribuição fazer, vou lhe encaminhar, mas a pessoa que realiza a objeção de consciência, que não necessariamente é um médico, mas muitas vezes é um médico, mas também pode ser uma outra, esse direito também existe para psicólogos, por exemplo, ela tem o dever de orientar, encaminhar e, caso exista risco de vida,
tem sim a obrigação de realizar o procedimento. A objeção de consciência ela não pode ser o entrave permanente para o exercício, para o acesso ao serviço, porque é um serviço público de saúde. A objeção de consciência talvez é um dos principais motivos pelos quais nós necessitamos ter serviços referenciados, porque, de fato, no interior é muito difícil conseguir encontrar uma rede capacitada que possa realizar isso e que não seja, né, que não vai realizar a objeção de consciência. Sim, então acho que ainda é um debate para a gente aprofundar no sentido de organizar melhor essa atenção, enfim, garantir esse direito que é desses profissionais, no sentido, né, de não trabalhar com determinadas situações que vão afetar as suas crenças, as suas questões morais, enfim, mas também a gente está aqui falando do outro lado, que é de garantir o direito dessas pessoas de ter um atendimento que seja, né, o que a gente tem chamado, né, humanizado, né, um atendimento, né, acolhedor, né? E se tu chega num espaço, né, já que tu provavelmente já passou por diversas outras situações e chega lá achando que lá que tu vai resolver teu problema e cria-se mais esta barreira, né? Então, como que a gente organiza isso garantindo todas essas especificidades? E, inclusive, a norma técnica que organiza a atenção à situação de violência sexual vai também trazer algumas situações que envolvem, bom, assim, procedimentos que são anteriores à realização do aborto legal também não podem ser alegados objeção de consciência. Então, tem aí uma questão dessa primeira pessoa que atende lá, da enfermeira, enfim, né? Então, aí também tem esses limites e como que a gente organiza essa atenção para que também seja bom para esses profissionais que estão ali atendendo, como também para essas pessoas. E aqui, então, eu queria falar muito rapidamente para vocês sobre o Fórum do Aborto Legal do Rio Grande do Sul, que é uma iniciativa pioneira no Brasil. Então, foi o primeiro espaço que foi articulado em nível brasileiro com essa especificidade, que foi em 2016, então, a partir do grupo de pesquisa Musas, né, que é médicas, né, profissionais da saúde. Mulheres da saúde. Isso, Mulheres na Universidade da Saúde, ali da URGS, que já trabalhava com esse tema em projetos de extensões, em pesquisa, e começou a fazer algumas rodas de conversa com o movimento de mulheres. Tinha algumas pessoas também participando, que eram profissionais que atuavam no serviço de aborto legal. E, então, se pensou em se manter esse debate, né? Se começou a se trazer uma série de entraves, discussões, que a gente precisava, né, organizar um pouco melhor essa atenção e essa mobilização, né, da universidade, em parceria com os serviços e também com a sociedade civil, então, que se cria, em 2016, o Fórum do Aborto Legal. Ele é composto, então, por pessoas ativistas, pesquisadoras, também gestoras e profissionais de diversas instituições e movimentos, seja do campo da saúde, do direito, da educação, das ciências sociais, entre outros. E é um espaço, então, que tem como proposta discutir e articular ações concretas para promover a garantia do acesso à informação e a atenção e qualificar também o atendimento das mulheres e das pessoas que gestam no Rio Grande do Sul. E de onde é que a gente parte? Eu já falei um pouco sobre isso, né? Então, a gente parte desde o pressuposto de que já, né, a Organização Mundial de Saúde reconhece o aborto como um serviço essencial desde 2012. Né? E também por conta mesmo assim de entender de que a garantia do direito ao aborto das mulheres e pessoas que gestam é uma questão de direitos humanos, de saúde pública e também do que a gente tem chamado, né, muito bebendo muito da fonte das mulheres negras, que têm discutido muito essa questão de justiça social e também tem trabalhado esse tema no campo dos direitos reprodutivos, de justiça reprodutiva, né? Então, um pouco do que a gente já estava falando em relação a essas barreiras, o que quer dizer isso, né? Quando a gente fala de justiça reprodutiva, a gente está falando de que há uma desigualdade também que envolve outras questões para além da desigualdade de gênero. Então, a gente está falando de questões sociais mesmo que vão tornar mais vulneráveis determinadas populações, né? Seja as mulheres negras, as mulheres do interior, que têm uma dificuldade maior de acessar esses serviços, de uma rede mais desarticulada e menor, né? Seja em relação às mulheres periféricas, ou seja, né, aquilo que a gente tem chamado das diferentes interseccionalidades que envolve a vida das pessoas e das mulheres em especial.
E aqui eu trouxe só alguns dados para vocês entenderem um pouco a magnitude do que a gente está falando, né? Então, o último dado da Pesquisa Nacional sobre Aborto é de 2021, que vai falar que 1 em cada 7 mulheres já realizou um aborto na vida até os 40 anos. E esse aborto aqui, né, não é só esses previstos em lei dentro do hospital. E 1 morte a cada 28 internações por falhas na tentativa de aborto, que também é um dado da Gênero e Número, de 2023, que fez uma análise de muitas dados, registros de internações e vai apontar para esse dado, né? Ou seja, essas mulheres estão fazendo esses procedimentos muitas vezes de forma insegura e acabam tendo internações e morrendo por conta disso, né? E quem mais morre por aborto são as mulheres pobres, negras, jovens, solteiras e com até ensino fundamental, ou seja, né, com maior dificuldade de acesso à informação mais segura, de acessar, né, estratégias mais seguras também para realizar esse procedimento, ou mesmo tendo o direito de acessar, então, esses serviços. Como que a gente atua? Então, a gente organiza eventos, faz material informativo, a Cláudia já passou aqui alguns desses materiais, fazemos artigos, reuniões, ações de monitoramento, acompanhamento de casos também. A gente tem feito esse trabalho muito de que envolve esse acompanhamento mesmo dos casos, né, de ir junto no serviço, monitorar como é que está funcionando, enfim, e ações de incidência no judiciário, legislativo e executivo. Então, aqui tem os nossos materiais. A gente tem cartazes, folders, a gente também já elaborou análises de casos também, estudos de casos, a gente tem vídeos e guias específicos sobre o tema da violência sexual e da garantia do aborto legal. Deixa eu só avisar aos colegas que estão nos assistindo que esses materiais estão na página do Centro de Apoio. Ai, né? que ótimo. Isso na nossa intranet. E os que não estão aí, que eu vi aqui, tem algum que não esteja, já vou correr atrás para colocar lá. Isso. No site do Fórum tem todos, vocês podem puxar para a página de vocês, que fica mais fácil de acessar, né? Então, estão aqui. Aqui tem umas fotinhos também das atividades que a gente faz muita roda de conversa, a gente vai também muito nas aulas de saúde da mulher, da enfermagem, das graduações, vai em outros espaços da área da psicologia. Ano passado, a gente apresentou um relato de experiência do nosso projeto Fortalecendo Redes, que foi aprovado para ser apresentado numa reunião sobre sobre intersetorialidade da Organização Pan-Americana de Saúde. A gente foi lá representar o Brasil também, o Fórum do Aborto Legal. Foi super interessante também essa experiência. A gente também organiza o curso do Ampara, que é um curso específico para os profissionais de saúde no tema do aborto legal também, né? O Sondre, que é um dos nossos colegas do Fórum do Aborto Legal, esteve também dando uma das aulas, fazendo uma das formações, lives, enfim. A gente... Isso. Tem aqui agora, eu acho. Então, a gente tem esse projeto, que é o Fortalecendo Redes de Atenção, que a gente iniciou a partir de um apoio da Fundação Luterana de Diaconia, da FLD, que tinha como objetivo qualificar o atendimento e ampliar o acesso das mulheres e pessoas que gestam o aborto legal. Então, a gente percorreu o estado do Rio Grande do Sul, fazendo visitas técnicas, fazendo reuniões com a rede de atenção e ações de incidência. E a gente, então, visitou todos os serviços de aborto legal, 7, né, aqui do Rio Grande do Sul. Tem relatório, e depois eu vou apresentar um pouco dos resultados desse trabalho que a gente fez, né, a sistematização também dessas barreiras, desses entraves que a gente encontrou no Rio Grande do Sul. Então, aqui tem as fotinhos das reuniões da rede que a gente organizou. Tem Canoas, Porto Alegre, Rio Grande, Caxias. Aqui os hospitais que a gente foi visitar também, e produzimos também esses relatórios. A gente tem trabalhado também nesse período da crise climática, fazendo um monitoramento também do serviço. A gente, né, também verificou se todos como é que estavam funcionando, enfim, produziu materiais. A gente também visitou alguns serviços, levantamos informações, temos um formulário online, que é esse aqui, que tem também um QR Code e o link. Seria bem interessante para quem, né, trabalha com mulheres e que sofreu, né, algum impacto durante a crise climática. A gente convida todo mundo que possa preencher esse formulário, ele é online. E a gente está, primeira mão, né, hoje, trazendo para vocês esse material que a gente elaborou junto com o coletivo feminista Sexualidade e Saúde, Grupo Curumim, que organiza um pouco, né, do que vem sendo organizado pela Secretaria Estadual de Saúde e outras normativas que envolve a questão, né, de
orientações de como atender e encaminhar os casos de violência sexual e interrupção da gestação, que foi algo que a gente viu uma necessidade muito grande, principalmente nesse período da crise climática, né, onde tinha milhares de profissionais voluntários trabalhando, né, onde se desorganizou algumas redes, enfim. Então, a gente elaborou esse material e ele está online também, já está desde ontem, hoje, na nossa página, lá no Fórum do Aborto Legal, e a gente também está distribuindo aqui para vocês no dia de hoje. Então, tem online e também impresso. A gente tem trabalhado também nessas incidências nos legislativos, né, para barrar iniciativas. Então, o que a gente estava falando antes, logo no início, né, enquanto a sociedade está se mobilizando em nível nacional para barrar o PL 1904, na Câmara Federal, na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, a gente, né, tem aí 3 iniciativas que querem também restringir o direito ao aborto legal das mulheres, constranger as mulheres que buscam esses serviços. E olha, deixa eu ver, está errado aqui. Então, o PL eu acho que eu copiei ali e ficou equivocado, mas isso aqui é o mais de 50% dos atendimentos realizados em Porto Alegre não são de mulheres residentes da capital. Isso aqui é o do slide outro lá, dos desafios. Aqui, então, vou organizar depois, se vocês quiserem compartilhar esse material. Porque é o PL 577, isso, e o 580 e o 578. E o 580 propõe obrigar, e esses são os PLs que estão tramitando aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que já tem, inclusive, data para ser votado, né? Dia 26 de agosto agora, né? Então, estamos também chamando para mobilizar, né? Então, é uma iniciativa da vereadora Nádia, junto com a Fernanda Bart e do vereador Ramiro Rosário. A gente vem acompanhando isso desde o ano passado, esses PLs, eles foram apresentados em 2023, o pacote, né, Pró-Vida, que eles chamam, né, foram apresentados no mesmo período. Então, o primeiro deles fala da entrega legal, que é o que não ficou aqui, que é o 577, que é uma legislação que já existe no Brasil, que organiza a atenção para aquelas pessoas que não desejam permanecer com os seus filhos, né, paridos, enfim, que então tem o direito a fazer a entrega legal de uma forma de garantir a proteção desse filho e dessa filha, né? E, utilizando dessa legislação, então, esse projeto de lei visa obrigar ou garantir de que tenha cartazes em todos os serviços de saúde para que se informe sobre esse procedimento, né? Sendo que esse procedimento já é regulamentado, é dever da assistente social dar esta informação, então não há necessidade nenhuma de ter esses cartazes, exatamente, e em especial nesses serviços que trabalham com interrupção da gestação, é mais uma forma de constranger essas mulheres. E não é à toa que a própria justificativa desses projetos fala exatamente isso, né? A gente tem um informe do Fórum do Aborto Legal também, que a gente analisa todos esses PLs, e aí, lendo um pouco, né, a justificativa vai dizer, então, também de que, para garantir que essas pessoas, né, possam ter o direito de reconhecer, de saber, mas não só isso, né, de garantir que as mulheres não façam aborto. Está lá descrito, né, na justificativa desses projetos. Tu queres falar? Não, inclusive eu sou da área técnica da saúde da mulher do município. De Porto Alegre? De Porto Alegre. Ótimo. E hoje me veio o projeto de lei que as usuárias que sofreram violência sexual teriam que ter preferência na fila da ecografia obstétrica para poder ouvir os BCFs. Esse aqui é o 580. E aí eu vou responder agora de tarde até para. Isso. Então, esse é o outro PL, que é o 580, que ele inicia assim também, né? Garantindo uma preferência para as mulheres em situação de violência sexual, as pessoas que gestam, para acessar a ecografia, bababá, né? Legal, né? Até que diz, bom, mas deverá o profissional de saúde ofertar a escuta dos batimentos cardíacos como uma estratégia para ver se essa pessoa não desiste ou não da interrupção da gestação. E isso é um total constrangimento, na verdade, uma tortura, né? E é um absurdo, né?
E, na verdade, esses projetos de lei, eles estão, na verdade, é uma atualização de portarias do Ministério da Saúde que foram elaboradas lá na gestão passada do governo Bolsonaro, que tinham como intuito exatamente esse, né? Criar novas barreiras, torturar as mulheres e fazer com que as mulheres não conseguissem acessar o procedimento do aborto. Então, inclusive, nesse informe, a gente faz toda essa análise. Então, o 580 é isso também. E a gente tem mais um terceiro, que é o 578, que também pretende fixar cartazes supostamente educativos, né? Mas daí, quando tu vai ler assim, né, cartazes educativos sobre o direito ao aborto, só quando tu vai ler o que deve constar nesses cartazes, ele diz assim: todos os riscos que envolvem o procedimento do aborto. E não fala de que esse procedimento pode garantir de que essa menina não morra, né? Ou seja, né, de que os riscos são muito pequenos, né? Então, ou seja, né, e de novo é a atualização da portaria do governo Bolsonaro, que trabalhava também com essa questão dos riscos. Ai, que tu tinha levantado a mão, achei que estava falando. Então, assim, esse é o que está acontecendo aqui em Porto Alegre. A gente teve também, ano passado, os mesmos projetos, tal e quais o 580 e o 578, apresentados na Câmara de Vereadores de Santa Maria. E eles foram aprovados pela Câmara de Vereadores de Santa Maria. A gente fez toda uma intervenção, inclusive em parceria com o Ministério Público, fazendo um diálogo. Enfim, a gente conseguiu sensibilizar o prefeito de Santa Maria. E teve um movimento muito forte também, né, das mulheres, lideranças lá da cidade, e da vereadora também, Marina, né, que tem feito esse trabalho de atuação forte lá nesse tema. E o prefeito, então, vetou esses dois projetos e depois já passou pela Câmara e se manteve, então, os vetos. Então, felizmente, Santa Maria não terão esses projetos. Mas vocês vejam que a gente está trazendo aqui, e a ideia desse debate nosso é para que a gente possa ficar atenta, porque isso tem sido uma estratégia desses grupos, né, antidireitos reprodutivos, a gente pode chamar assim, né? Rio Grande também teve, né, uma iniciativa. Não sei se está tramitando ainda. Está tramitando ainda em Rio Grande. Mas tem sido uma estratégia de elaborar esses projetos e eles distribuírem em nível nacional pelos seus vereadores, pelos seus deputados, que são da sua base, e eles acabam apresentando nos estados, acabam apresentando nos municípios, e a gente precisa ficar bastante atenta, porque é uma estratégia nacional. Né? E não só a gente conseguiu garantir uma grande visibilidade do PL 1904, que tem uma estratégia um pouco diferenciada desses que estão acontecendo aqui em Porto Alegre, em termos, né, do que diz esse documento, que esse projeto de lei, que ele vai falar, então, e aí vem desde toda uma discussão já em nível nacional que envolve a questão da interrupção da gestação pós 22 semanas, que tem sido uma barreira bem importante nos casos de aborto legal, em especial de meninas, né, que são essas jovens e crianças, né, muitas vezes, né, que não conseguem, né, seja pelo silêncio, todas as barreiras que a gente já falou aqui, chegar até o serviço de referência para interromper a gestação mais cedo, e acabam chegando muito tarde e acabam enfrentando uma série de barreiras, né? Então, a gente já enfrenta aí uma objeção de consciência, uma restrição de vários profissionais de saúde de realizar esse procedimento pós 22 semanas, e agora mais ainda com uma ofensiva do próprio Conselho Federal de Medicina, que teve uma recomendação, como é que chama? Era recomendação? Era uma recomendação, né? Uma recomendação dizendo que os profissionais médicos não podiam realizar o procedimento de assistolia, que é um procedimento preparatório para a interrupção da gestação pós 22 semanas. E que isso teve toda uma repercussão também em nível nacional, teve ações, né? O Ministério Público Federal, junto com outras organizações, articulou uma ação civil pública, depois teve uma DPF para questionar, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu essa recomendação, e como também uma resposta dessa suspensão se apresenta o PL 1904, né? Que não só quer não garantir a interrupção da gestação pós 22 semanas para todos aqueles para os casos de violência sexual, ainda quer criminalizar mais ainda e equiparar o aborto não previsto em lei
como um caso de homicídio se realizado pós 22 semanas. É isso que quer dizer isso, né? E aí a gente vai ter uma incoerência, né, enorme em termos de legislação, né, penal, no sentido de que como que uma pessoa que realiza um procedimento do aborto vai ter uma pena maior do que a pessoa que fez a violência sexual dela, né? Então é um disparate total esse projeto de lei, né? E mais do que isso, né? Vai não só criminalizar ainda mais as mulheres que realizam esse procedimento fora dos permissivos legais, vai ainda penalizar principalmente as mulheres que buscam o serviço e que teriam direito nos casos de violência sexual mais tarde, né? E isso também é uma ofensiva, porque a gente conseguiu, principalmente nos últimos casos que foram muito noticiados em nível nacional, de meninas, né, que foram barrados, que a gente conseguiu fazer essa garantia a partir de um argumento de que no Código Penal e em nenhuma legislação brasileira se tem alguma restrição em relação a esse procedimento pós 22 semanas, e que, então, os médicos, e que seria um direito, sim, realizar, e de que a gente deveria garantir essa atenção em nível de atenção em saúde, né, esse procedimento pós 22 semanas. A gente começou a fazer uma discussão muito bacana com os serviços de aborto legal, para que a gente pudesse ampliar os serviços que realizam esse procedimento pós 22 semanas, fazendo capacitação em relação à sistolia. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um trabalho também da Secretaria Estadual de Saúde, dialogando com os profissionais. A gente também, né, no nosso GT com o Ministério Público Estadual e Federal também vinha trabalhando, questionando os serviços, e também estamos organizando uma recomendação para que os serviços se adequem à legislação, né, ao direito das pessoas de realizar esse procedimento. Então, a gente vinha num crescente, numa ampliação desse debate, e reconhecendo, inclusive, de que precisa alterar a normativa nacional em relação ao aborto nos casos de violência sexual, para que lá se reconheça, que se fale, né, que é possível, sim, realizar esse procedimento pós 22 semanas, a partir de todas as evidências científicas, a partir do que diz a Organização Mundial de Saúde também em relação a isso. Mas a gente vai enfrentar resistências, vai enfrentar uma série de desafios e estratégias do outro lado lá, como recomendações via Conselho Federal de Medicina, projetos de lei, né? Então, é disso que a gente está falando, de novas barreiras, e, né, não só em nível estadual, mas também aqui no nosso território, né? Então, era um pouco disso, assim, né? Então, a gente teve uma série de mobilizações. Então, a gente, na época do ano passado, quando iniciou esses projetos, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um abaixo-assinado que a gente fez em parceria com o Fórum Estadual de Mulheres, que era o Não Mexam com Nossos Direitos, pela dignidade das mulheres vítimas de violência sexual no Rio Grande do Sul. A gente foi para a rua também, fez uma série de mobilizações contra o PL 1904, e a gente segue mobilizadas para trabalhar, então, para barrar os PLs que estão acontecendo aqui em Porto Alegre, que a gente tem chamado que é a bancada da tortura. E tem muito material lá de como que tá essas análises, enfim. E, para fechar um pouco, trazer um pouco os desafios também. Primeiro, né, esses desafios têm sido uma sistematização do que a gente vem trabalhando nesse diálogo com os serviços de aborto legal aqui do Rio Grande do Sul e do nosso trabalho no Fórum do Aborto Legal, né? Então, primeiro, que é necessário garantir uma rede em nível estadual que possa dar assistência integral às pessoas que gestam, e, mais profundamente, esses déficits se encontram quando falamos das situações de aborto previsto em lei. Né? Então, isso aqui era o dado que ficou lá no outro slide, né? Então, mais de 50% dos atendimentos realizados em Porto Alegre não são de mulheres residentes da capital, ou seja, são de mulheres do interior que precisam vir para Porto Alegre para receber essa atenção. O que quer dizer isso? De que elas não recebem essa atenção no seu município, né? E, pela estimativa, e esse é um dado do Articulando Redes, foi organizado pela Maura, que é da Secretaria Estadual de Saúde também, que, pela estimativa de casos de violência sexual no Estado, projeta-se que, anualmente, 800 mulheres engravidam fruto da violência sexual. E, se a gente vai olhar o número de abortos realizados, ou seja, né, todas essas pessoas teriam direito à interrupção da gestação, a gente vê que não bate esses dados, né? E que, em pese a gente ter tido algum certo aumento nos números absolutos de interrupção da gestação no Rio Grande do Sul, não é mais do que 20% do total estimado de gravidez fruto de violência sexual. Então, algum problema tem aí, né? Ou seja, as pessoas que sofrem violência sexual não estão acessando esse procedimento.
né? Porque isso aqui, a gente, claro que vai ter pessoas que vão, né, de uma forma informada, daqui a pouco entender de que vão querer manter essa gestação. Tudo bem, é direito dela, né? A gente tem que garantir de que ela saiba de que, caso ela deseje, ela pode interromper sua gestação ou manter essa gestação e entregar, né, para adoção, né, a lei da entrega responsável, ou ainda manter essa gestação e permanecer com essa criança, né? Isso é direito, mas ela precisa saber de que ela tem essas outras possibilidades para além de manter essa gestação e ficar com essa criança. Então, é disso que a gente está falando. Ninguém quer obrigar as mulheres a interromper a gestação. É mais do que isso, né? É trabalhar com um direito de possibilidades dela saber disso, né? E poder, e se desejar, poder garantir essa atenção. Então, o outro desafio é criação de serviços que atendam todos os casos de aborto legal, com equipes especializadas exclusivas e que estejam de portas abertas, sem a necessidade de ingresso por meio de outros serviços ou entradas. Por que a gente está falando disso, né? De que, normalmente, mesmo nos hospitais cadastrados no Ministério da Saúde para realizar o procedimento do aborto, os fluxos são organizados dentro de programas ou serviços mais abrangentes e, em sua maioria, não contam com equipes especializadas, né, exclusivas para a realização da interrupção da gestação, o que faz com que também, às vezes, né, gere algumas dificuldades, alguns fluxos diferenciados conforme o profissional que atende, enfim, né? As equipes especializadas atendem apenas casos de gravidez fruto de violência sexual. Isso é uma questão porque o próprio Ministério da Saúde cadastra os serviços de aborto legais dentro da política de atenção às pessoas em situação de violência sexual, né? Ou seja, está só organizada a atenção nos casos de violência sexual, e os outros casos, que é de risco de vida e anencefalia, acabam indo, seja para a medicina fetal, seja para outros fluxos, e acabam, muitas vezes, não tendo essa atenção especializada. E, normalmente, a entrada dos casos ela se dá pela emergência obstétrica, ou seja, é preciso que essa pessoa tenha que relatar lá na porta do hospital, quando vai falar lá na triagem, vai ter que falar para a profissional que está de plantão também, para depois, se houver, né, para a equipe especializada. Então, ou seja, essa pessoa tem que falar 1, 2, 3, 4, 5 vezes que foi violentada sexualmente, ou que não quer fazer ou que quer interromper porque está com risco de vida, ou seja, né, gerando, né, uma série de constrangimentos, né? Quando a gente acompanha esses casos, a gente vê o quanto que é difícil fazer esses relatos, né, lá na porta, né? Então, e a gente já teve, inclusive, acompanhamento de que a gente tem que falar para o segurança, né? Então, assim, isso é muito constrangedor, assim, acho que não é nada, né, humanizado, né? Quer falar, Anitta? Não, eu ia dizer que, especialmente em cidades do interior, a realidade muitas vezes é essa. A recepção do hospital ela é feita por um segurança, ou às vezes até por um estagiário. Já vi até por menor aprendiz fazer a recepção no hospital, e a vítima de violência ela acaba tendo que relatar para essa pessoa, ou tentando, às vezes até tenta esconder, né? Fala que tem uma outra necessidade e daí pode acabar sendo encaminhada para o lugar errado. Ou ainda, porque os casos de violência sexual seriam prioritários, né? Se tu não relata, tu ainda vai ter que ficar esperando milhões de horas na recepção porque não relatou do que estava indo lá fazer. O fluxo, então, ele tem que ser visto além do serviço especializado. Ele tem que ir desde o porteiro do postinho de saúde, que vai entregar as fichas para a pessoa receber atendimento, até o final, até o serviço especializado. O fluxo ele tem que abranger verdadeiramente todas as fases. E não estar apenas dentro do serviço de saúde. Ele precisa ser um sistema portas abertas, como é o sistema de justiça como um todo. Então, se a mulher, naquela situação, procurou, em primeiro lugar, a delegacia, que ela seja encaminhada para o lugar adequado, que ela não simplesmente fale assim, olha, a senhora tem que ir no médico. E daí a mulher tem que sozinha escolher um lugar para ir, ela pode acabar indo num lugar que não vai ser o lugar adequado, e vai começar aquela peregrinação, que é o que a gente normalmente enxerga, e muitas vezes ela faz essa peregrinação sozinha, sem o acompanhamento de um profissional que poderia talvez até facilitar essa peregrinação, se ela de fato é necessária, porque a gente não tem o fluxo, que ao menos ela tivesse uma assistente social ao lado, que fizesse as ligações, os agendamentos, né, e auxiliasse nesse atendimento. Então, acho que uma das estratégias, por exemplo, Canoas, né?
o Hospital da Ubra se cadastrou como referência para o serviço de aborto legal a partir de alguns casos que eram atendidos pelo Centro de Referência da Mulher, que é um serviço especializado que atende casos de violência contra as mulheres. E, a partir, muitas vezes, da negativa, a gente foi organizando essa atenção e é super importante. Então, assim, né, o postinho de saúde, que daqui a pouco, né, identifica essa gravidez indesejada e vê que é um caso de abortamento, enfim, pode também se socorrer dessa rede de atenção, né? Os centros de atendimento às mulheres, eles são fundamentais, eles também fazem, tem equipe lá com assistente social, com psicóloga, pode fazer esse trabalho, pode acompanhar e levar junto, né? Conversar inicialmente, talvez, com a equipe ou com a referência do hospital e já levar diretamente. Então, por exemplo, mesmo no clínicas aqui, né? Eu me lembro que um caso que eu encaminhei, a Simone me perguntou, né? Mas já foi atendido por algum serviço de atenção? Porque se foi, já entra para uma outra portinha. Mas isso precisa ser organizado. Não é só eu, Renata, que tem que saber. Tem que ser todas as mulheres que estão lá no postinho de saúde, que pode ligar para a coleguinha. Tu tem que ter a informação, tu tem que saber quem é a referência. Isso tem que estar nos portais, isso tem que estar muito bem organizado, isso está tendo uma cartilha, enfim, né? Ou seja, a gente precisa organizar esses fluxos, né? Porque é isso, né? Se ninguém atendeu e a mulher vai se socorrer na primeira porta, vai ser lá na emergência obstétrica que ela vai entrar, tudo bem, né? Por isso que a Anitta falou, todas as portas, mesmo as não especializadas, têm que estar preparadas para minimamente dizer. Por exemplo, o Fêmea tem um procedimento que fala, elas não falam em aborto, né? Elas falam APL, né? Que é aborto previsto em lei. Então, toda vez que ligam, né? É um caso de APL. Mas, assim, aonde é que está essa combinação com as mulheres? Onde é que está essa combinação com a rede? Porque daí tu já passou pelo porteiro, né? Tu podia, né, combinação, é APL, mas aí tu tem que ter, sei lá, um cartaz lá na porta, né? Se você veio e sofreu violência, você fala APL, né? Ou seja, a gente precisa organizar essa atenção, né? Se a gente vai combinar, né, os códigos, precisa estar combinado com todo mundo, né? Então, precisa melhorar muito esses protocolos, né? E aqui, então, a gente também fala, né, de, enquanto desafio, a implementação de protocolos que impeçam a revitimização de pessoas que buscam a interrupção da gestação. Então, é dessas coisas que a gente está falando. E aí também aqui eu trago, né, que muitas vezes a pessoa precisa responder as mesmas perguntas, relatar mais de uma vez a violência sofrida. E isso acontece, inclusive, dentro dos serviços, dentro da equipe especializada de aborto legal. Porque o procedimento ele exige, né, para garantia dessa autorização nos casos de violência sexual, de que tenha documentos que sejam assinados por um assistente social e uma psicóloga, que tenha um médico que assina, né, a mulher também tem que assinar uma série de documentos. E, às vezes, né, alguns serviços se organizam de fazer primeiro o atendimento com a assistente social, depois com a psicóloga, depois com a médica. E, às vezes, as perguntas vão ser as mesmas desses 3 atendimentos. Não tem porquê, gente, organiza, né? Então, eu me lembro no Fêmea, né, que isso a psicóloga falava assim, eu não pergunto nada do que a assistente social vai falar. As questões da entrega legal, da rede, não é comigo. Eu pergunto como é que a pessoa está, eu quero saber. Então, assim, elas, né, organizaram. Então, a psicóloga não faz as mesmas perguntas que a assistente social. E a médica, da mesma forma. Então, gente, isso é um mínimo, né, da gente organizar essa atenção. Não tem porquê a gente fazer um interrogatório dentro de um serviço de saúde para ver se a fulaninha vai falar a mesma coisa que falou para a psicóloga. Não é para isso que serve a atenção em saúde, né? Ela serve para escutar essa mulher, acreditar no que ela está nos trazendo. A gente não é juiz, né? Quem está no atendimento da assistência da saúde, a gente não é juiz, a gente não é promotor, não é nada disso, gente. A gente tem que respeitar e garantir, né? Se tem lá uma ecografia que bate, dá orientação para ela, já está mais do que bom, gente. A gente não precisa trabalhar com interrogatório ou ficar investigando se é verdade ou não. Tanto é que ela assina um documento dizendo que ela se responsabiliza que está falando a verdade, né? Renata, fazer uma pequena interrupção, porque isso é algo muito recorrente, não só no sistema de justiça, mas também no sistema de saúde, na sociedade como um todo, de que as mulheres são mentirosas, né? Então, assim, ó, ela está ali querendo fazer um aborto, é mentira que ela foi estuprada, é por isso que ela não quer fazer um BO. Então, assim, esse é o grande mito, o mito da mulher vingativa, é o mito da mulher mentirosa, que é muito difícil trabalhar com isso no sistema de justiça, porque as mulheres são desacreditadas nos seus depoimentos, mas eu vejo que também no sistema de saúde existe isso, tanto é que exige um boletim de ocorrência, porque se ela não fez boletim de ocorrência, não é verdade. É que é como tu disseste, né, um procedimento, que é o procedimento legal de processar o autor da violência sexual, é uma coisa,
e o direito que ela tem à interrupção da gravidez é outra seara. Então, assim, ó, e não é o sistema de saúde que tem que perquirir o que ela vai fazer em relação ao sistema de justiça, né? Inclusive, como tu disse, pode o próprio sistema de saúde fazer essa notificação para a delegacia, né? Exato. A gente acabou entrando nesse ponto de como funciona essa formalização, né, do procedimento do aborto legal. E eu acho que é muito importante a gente falar dele, que não é porque não é exigido um boletim de ocorrência que uma mulher chega e fala: olá, eu gostaria de um aborto legal porque fui estuprada, que ela vai imediatamente ter esse acesso. Não funciona assim. Então, muitas vezes, as pessoas exigem um boletim de ocorrência porque ao menos me parece que se acha que o boletim de ocorrência seria o momento necessário para ela expressar o que está acontecendo, e que isso tornaria verdade o que ela falou, que também não é verdade, porque a gente sabe que um boletim de ocorrência tem uma validade de prova mínima, praticamente inexistente. Toda prova igual vai ter que ser judicializada. Então, assim, a não necessidade de boletim de ocorrência não faz com que as mulheres procurem mais o serviço. E, no serviço de atenção à saúde, elas vão precisar relatar o que aconteceu de uma forma minimamente clara. A equipe médica vai fazer um parecer sobre o relato dela, e bem como sobre a questão de saúde clínica dela, sobre o seu estado psicológico e social. A mulher vai assinar um termo de responsabilidade sobre o que ela declarou, o que isenta, né, os médicos e toda a equipe de qualquer tipo de responsabilidade. E, por fim, a mulher ainda assina um termo de consentimento livre e esclarecido em relação à questão médica do procedimento. É isso que vai acontecer quando a mulher, depois de todo o longo caminho e todas as agruras que ela vai enfrentar, quando ela finalmente conseguir acessar o serviço, é isso que ela ainda vai ter que passar dentro do serviço. Então, os profissionais que atendem essa médica fora do serviço não precisam ser investigadores ou ser nenhum entrave, porque ela já vai ter os entraves necessários lá dentro do serviço, que são de fato necessários porque é um serviço de abortamento legal, que apenas é permitido em alguns casos. Então, esse procedimento mínimo ele está previsto em portaria do Ministério da Saúde. Essa portaria ela foi alterada, depois a alteração foi revogada e a norma original foi repristinada. Então, está vigente a portaria que determina o que tem que ser feito pela equipe, e necessariamente depende de uma equipe multiprofissional, assinatura de mais de uma pessoa. Então, aqui, promotores e juízes não precisam se preocupar de que, ao encaminhar um caso de suspeita de abuso sexual, de violência sexual, que não está totalmente comprovado, não precisa se preocupar, essa mulher vai estar abusando, né, desse serviço, porque, em primeiro lugar, na prática, não é isso que se verifica, né? São pouquíssimos os casos de mulheres que mentiriam para acessar esse serviço, e, em segundo lugar, essa mulher dentro do serviço vai passar por uma série de burocracias necessárias para acessar. Então, isso é importante que se saiba, até porque me parece que, talvez, sabendo disso, as pessoas vão deixar de exigir ou diminuir a exigência do boletim de ocorrência. Bom dia. Primeiro, quero cumprimentar a doutora Ivana, essa bela iniciativa do CAL, do CEAF, em promover esse ciclo de debate que nos ajuda muito. Parabenizar a doutora Anita e a Renata, que sempre também nos alimenta, né, de um debate que é tão difícil. Acho que a Renata traz questões importantes que eu queria frisar. O fórum nos traz muitas informações, está ali todo o material, tudo que vocês fazem, o próprio CEAF divulga. Agora, se a gente entrar nas unidades que realizam o aborto legal no Rio Grande do Sul, tu não vai encontrar nada. Nada. Então, quando tu trazes a questão da falta de informação, esse tema ele é tão tabu, tão tabu, tão tabu, que o próprio SUS não divulga. E os hospitais que realizam... Nossa, eu fui visitar o Fêmea e saber toda esta situação, mas não existe nada que diga aqui se faz o aborto legal, né? E ainda usam essa terminologia que tu falaste aqui, do APL, né? Para ver o tamanho
da dificuldade de, mesmo no aborto legal, tu ter a condição de informar. Informar a mulher que deseja, que passa por uma situação dessas, para chegar ao aborto legal, ela não sabe onde procurar, gente. Ela não sabe. E não existe em lugar nenhum, a não ser da militância como fórum. Né? Não existe. Eu acho isso um problema grande para todas nós. Né? A par disso, a gente tem tudo isso que a Renata nos traz, que há uma estratégia nacional orientada para que nos municípios entrem com esse tipo de projetos, como aqui em Porto Alegre. Exatamente, eles são inconstitucionais, né? Mas eles vão empurrando para que, tem que aprovar o 1904. Há os comentários já nas redes que o 1904 pode sofrer uma flexão, porque o que mais pegou foi de que a mulher estuprada e que realiza a interrupção dessa gestação, ela teria uma pena maior do que do próprio estuprador. Foi isso que pegou mais, não foi? Então, o que eles trocam? Eles oferecem uma emenda que culpabiliza o profissional. O médico que realizar, ele vai ter que pagar uma multa gigante, não sei o quê. Então, olha só as estratégias que eles vêm montando. Né? Então, eu acho que é bom a gente acompanhar tudo isso e, ao mesmo tempo, para finalizar aqui, dizer que na Câmara de Vereadores de Porto Alegre não é fácil a nossa vida, né, gente? Não é mesmo. Então, dia 26, está previsto a votação desses PLs da vereadora comandante Nádia e Fernanda Bart e do Ramiro Rosário. E na quarta que antecede, acho que é dia 21, está previsto o debate e votação do projeto da Fernanda Bart, da Escola Sem Partido, que é exatamente sobre isso que nós estamos falando também, gente. Porque eles não querem que se discuta nas escolas, que façam seminários, ciclos de debate, enfim, sobre a questão da educação sexual, que, para nós, o objetivo principal da educação sexual nas escolas é ajudar as meninas a identificar um abusador, a saber quando estão sendo abusadas, porque nem isso elas conseguem, elas têm dificuldade de identificar o abuso, certo? Ou identificar, por vezes, uma gravidez que, quando ela, menina, ou a mãe identifica, já passou das 22 semanas. Né? Porque sequer essa menina, às vezes, menstrua, ou está recém no início da menarca, então não identifica que a suspensão da gravidez é um sinal da menstruação, é um sinal da gravidez. Isso tudo está contido, é o principal no debate da Escola Sem Partido, da Fernanda Bart, que entra essa semana também. Então, eu termino dizendo, gente, que a vida nossa, das mulheres, não é um negócio simples, porque há essa coisa de querer, de mandar, o patriarcado manda na nossa cabecinha, manda no nosso coração, manda no nosso útero. É assim que é. Quer dizer, a todo instante, o judiciário, minha querida doutora Ivana, todas as leis que nos ajudam a dar um passinho para frente, elas sofrem uma resistência gigante dentro do judiciário. Quer dizer, tem sido assim ao longo dos 18 anos da Lei Maria da Penha. Uma resistência grande dentro do judiciário para essa lei, de verdade, ser aceita pela sociedade e defendida pela sociedade. Né? A lei da alienação parental, está aí todo o debate também junto com os juízes. Né? E agora, então, esse debate que sempre esteve, né? O debate de 40 anos no Código Penal de todo o debate do aborto legal. Então, eu parabenizo muito, eu acho que a implementação deste protocolo que impede a revitimização, gente, eu acho que deve ser a nossa bandeira de luta, sabe? Porque esse projeto aqui da tortura, gente, não tem outro nome. É da tortura. Né? Então, parabéns por estarem fazendo e nos propiciando participar desse debate, que só nos ajuda e fortalece ainda mais os nossos argumentos, a forma para a gente enfrentar esse debate posto na nossa sociedade. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada pela intervenção. Apenas 2 comentários em relação à intervenção. A primeira
me parece que está claro que quando a gente precisa acessar o serviço de abortamento legal é porque a política pública de prevenção e combate à violência sexual falhou no momento anterior. Então, por isso que falar de abortamento legal passa também por falar de educação sexual, porque esse serviço de abortamento legal ele não deveria precisar existir. Ele existe porque a política falhou em algum momento. Então, é uma revitimização, uma violação sucessiva de direitos, quando a mulher ainda tem tantos entraves para acessar, ou muitas vezes tem esse direito negado. E o segundo ponto que eu iria tratar é que, enfim, eu e Renata nos conhecemos realizando, eu participando de um projeto de pesquisa, que a Renata participou também, e naquele projeto de pesquisa, que teve financiamento, inclusive, do próprio SUS. Foi um projeto bastante longo e muito bem financiado. A gente conseguiu realizar várias estratégias. Uma coisa que ficou clara é que a gente conseguiu estratificar o serviço de abortamento legal em 4. Tem os hospitais, os lugares que falam que não prestam serviço, e, de fato, não prestam. Tem os que falam que prestam, quando você... Não divulgam, nenhum deles divulga, para iniciar, né? Nenhum divulga. Então, dentro dos que, contatados, disseram, não, a gente faz... Existiam os que falavam que faziam e não faziam, que talvez sejam os piores. Tinham os que falavam que faziam, mas estava tudo centrado em uma pessoa. Assim, um médico ou uma médica que tomou a frente. E, assim, se essa pessoa está de férias, está de licença saúde, se aposentar, o serviço não existe. E existem o 4º nível, que existem os hospitais, os equipamentos que realizam o serviço de uma forma institucionalizada e que, independentemente de quem está na coordenação, esse serviço ele vai prosseguir e ele, de fato, vai ser ofertado, que é o que a gente busca. Então, por isso que, quando a gente pensa ali naqueles 7 que existem no Estado, é importante que eles sejam efetivamente divulgados para que as mulheres não sofram com os lugares que falam que vão prestar o serviço e não vão, e quando vê, passou das 22 semanas e, puxa vida, não deu para fazer. Ah, que pena, né? Agora vamos ter que aguardar. Exatamente, gente. Ah, tinha mais uma colocação, é verdade. Desculpa. Falando do ponto de vista da área da saúde, né? Hoje, quando um fluxo de atendimento é pela emergência, ele é invisibilizado, ele é diluído, ele é mascarado com todas as outras desgraças que acontecem na emergência, com atropelamento, com briga, com dor de barriga, unha encravada. Ele é diluído e ele não pode ser enxergado de uma forma qualificada depois, né? Eu posso... De repente, está acontecendo esse movimento que eu vou perguntar, eu não sei, mas existe algum movimento, por exemplo, para que esse encaminhamento não seja pela porta de emergência, mas seja pelo serviço de regulação de consultas, o famoso GERCOM nosso, né, que a gente usa todo santo dia para tudo, né, porque o GERCOM ele tem especialidades que vocês... Olha, gente, sem mentira nenhuma, assim, ortopedia do cotovelo. Entendeu? É nesse nível de especialização que está o GERCOM, assim. E o GERCOM ele traz para os municípios, especialmente menores, uma forma de enxergar necessidades. Então, o município consegue enxergar dentro do GERCOM qual foi o encaminhamento que ele mais fez, qual é o encaminhamento que está mais represado, qual é o que está demorando mais. Ah, esse aqui está demorando 560 dias, esse aqui é marcado em 48 horas. Né? Hoje... quando a gente está lá no município de Esteio, a gente precisa encaminhar, a gente diz, olha, nós vamos te dar aqui toda a profilaxia de ISTs, a gente vai fazer as vacinas que tu precisa, e tu pode ir para um desses 7 serviços aqui. Se a pessoa vai, se a pessoa não vai, se a pessoa foi atendida, né? Quando as pessoas voltam e disseram, pediram o BO, eu não queria fazer BO. Então, assim, hoje... A gente não tem nenhuma segurança de que essa pessoa vai ser enxergada pelo Estado e o Estado vai reconhecer que o município tem aquela demanda reprimida. Então, isso ser criado dentro do sistema de regulação seria imprescindível para nós da saúde, para nos dar força no nosso discurso, né, de necessidade. Né? Se vão dizer assim, Esteio está precisando, tá, mas quanto que vocês estão precisando? É muito, é pouco? Olha, isso a gente não sabe. Então, dentro desse protocolo de ir para um sistema de regulação que possa ser visibilizado, para nós seria muito importante.
Obrigada pela contribuição, porque tu tens razão, que o que não é medido, a gente não consegue fazer política pública se não tem dados sobre o que está acontecendo. Eu não sei como é que está isso na discussão dentro do fórum, né? Mas é uma Então, ideia. eu estava até perguntando aqui no WhatsApp das meninas da Secretaria Estadual de Saúde se tinha alguém da Secretaria Estadual de Saúde participando do debate. Não sei se tem alguém online também. Eu acho que é uma pergunta para a Secretaria Estadual de Saúde. Eu realmente, assim, acho que as meninas que trabalham mais com o sistema de saúde têm mais atribuição para definir, né? Me parece que criar novas burocracias têm também as suas dificuldades, né? Mas pode ser uma estratégia de organização. Então, acho que é algo interessante a gente levar para a Secretaria Estadual de Saúde para conversar sobre essa regulação e poder organizar essa atenção exatamente disso que tu falaste, né? Em especial dos municípios. Mas, por exemplo, assim, alguns municípios e as coordenadorias estaduais também de saúde já organizam isso, assim, né? De encaminhar o serviço, daí fala com o serviço especializado, daí encaminha e tal. Tem alguma certa burocracia aí, que eu não sei exatamente se é só telefonema ou se faz via sistema, mas é algo da gente, talvez, identificar como que a gente pode organizar. Tu quer dizer? Eu ia dizer que, até onde sei, na prática, os municípios eles ligam diretamente para os hospitais referenciados e combinam a chegada. O que eu concordo que poderia ser feito, e seria melhor feito, talvez, via GERCOM ou GERIN, ou até, de repente, já encaminhar a menina direto para a internação e já faz via GERINT. Esses sistemas eles têm graus de prioridade que são analisados com rapidez, e daí não dependeria assim, de um município ter tido já um contato prévio com o hospital para ligar para aquele hospital. Isso seria regulado conforme a disponibilidade, né, e a proximidade. Mas o que acontece muitas vezes chega a demanda no município, o município, às vezes, pequeno, não conhece a rede, não sabe onde procurar, ele vai acessar, às vezes, até o próprio Ministério Público perguntando, olha, o que a gente faz nesse caso aqui, a gente não sabe, e daí, felizmente, na página do Ministério Público tem a lista dos hospitais que a gente repassa e fala, olha, liga, e na prática o que acontece é isso, eles ligam e combinam, então tal horário eles vão receber, e daí a pessoa entra diretamente pelo serviço, mas não é via, ao menos até onde eu sei, não é via gerente de GERCOM, mas eu acho que esse problema está relacionado até com os códigos do SUS. Existe uma invisibilização e ela é proposital, né, desse tipo de serviço, justamente porque eles não querem que isso seja medido. E acho também essa questão da não divulgação dos serviços tem esse mito, né? De que daí qualquer mulher vai saber e vai chegar lá, qualquer gravidez indesejada, e vai querer acessar o serviço de aborto legal. Tem a ver com isso também, né? Do que a gente já falava aqui, né? Esse pânico moral de que as mulheres vão usar os serviços de aborto legal para qualquer gravidez indesejada. Os mitos vão além. Os mitos vão além no sentido de que as mulheres agora nem vão mais usar contraceptivo porque pode abortar. É como se fosse assim um desejo de toda mulher fazer um procedimento que é uma das coisas mais horríveis pelo qual uma mulher pode passar. Eu já tive que fazer um procedimento, né, de curetagem porque tinha uma gravidez esqueci como é que é o nome. Ectópica, né? Não, anembrionária, ou seja, havia uma gravidez, não havia um embrião. Então, aquilo não ia acontecer. E eu tive que passar por um aborto de uma coisa que eu sabia que não ia ser um nenê. E foi um grande trauma na minha vida. Então, eu trago isso assim, para quem está assistindo e tem a ideia de que é muito bom fazer um aborto, pode ter certeza que não é. Então, assim, esses mitos precisam ser derrubados. Mas a gente tem que cuidar porque esse discurso de que o aborto é um trauma também é utilizado para fazer com que as mulheres, né, é utilizado como uma desculpa para dizer, não, nós vamos poupá-la desse trauma, aqui está a explicação de por que você não deveria fazer um aborto. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que dizer, as mulheres não querem fazer aborto, a gente também precisa dizer, não é necessariamente um trauma, é um trauma menor do que você prosseguir com essa gravidez indesejada, fruto de uma violência, porque não conseguiu acessar esse serviço. Hoje em dia, o procedimento ele pode ser feito de uma forma muito segura, com uma quantidade reduzida de dor, muitas vezes até sem tempo de internação. Então, não é um procedimento assim, não deveria ser um procedimento tão traumático. Mas a verdade é que a gente tem, inclusive com mulheres que não vão abortar, com mulheres que vão parir, elas sofrem já violência obstétrica. Quando se trata de aborto ou de atendimento por um caso de aborto natural ou de uma necessidade de interrupção da gestação que não está diretamente relacionada à violência
é sexual, as mulheres também vão sofrer violência obstétrica, né? E não vai ser diferente, pelo contrário, vai ser pior, talvez, no caso do acesso ao serviço de aborto legal. Eu acho que é importante também referir nesse aspecto que o que o SUS gasta, né, com as intervenções de abortos mal sucedidos é infinitamente maior do que os procedimentos que são previstos, né, para interrupção da gravidez. Então, assim, fomentar o funcionamento correto desses serviços também tem um impacto orçamentário, porque as mulheres não deixam de fazer o procedimento porque ele é proibido e porque não tem o serviço, elas fazem de maneira errada e muitas morrem, né? E como mostrou a Renata aqui no início, quais mulheres morrem, né? As ricas abortam e as pobres morrem, né? Então a gente também tem que pensar em todos esses recortes, né? Mas isso é importante ter essa perspectiva interseccional. Sim, acho que esse tema dos mitos, né? E aí depois a gente, na verdade, a gente precisa dizer que há uma complexidade de vivências desse procedimento do aborto, né? Seja para aquelas mulheres que desejavam aquela gravidez e ela vai ser inviável, né? E aí então vai ter toda uma situação ali que vai envolver, que pode envolver, né, a própria situação de fazer o procedimento, mas assim fazer esse procedimento de uma forma segura, de uma forma mais rápida possível, assim no sentido, né? Isso vai garantir outros não traumas, né, do que manter uma gestação, né, que tu já sabe que é inviável ou que é indesejada, né? Então assim é uma complexidade maior do que eu sou contra ou a favor do aborto, né? Como a gente sempre diz. Então, para a gente ir fechando aqui, então a gente falou da implementação de protocolos que impeçam a revitimização das mulheres que buscam a interrupção da gestação, que vai envolver essa questão da porta de entrada, vai envolver também, né, essa questão da objeção de consciência, da organização dessa atenção para que se garanta que tenham médicos dentro desses plantões que não sejam objetores de consciência. E nessa nossa percorrida aí nos hospitais no Rio Grande do Sul, uma das coisas que nos chamou muita atenção é o seguinte, de que tem profissionais que são objetores de consciência exclusivamente para os casos de violência sexual. Se é um feto inviável, eu até faço. Se é um feto que vai colocar em risco a vida da pessoa, dessa que a pessoa está gestando, até tudo bem. Mas um feto que é viável, que ela pode esperar mais um pouquinho, né? Ou seja, né, desde uma perspectiva olhando só para essa questão, né, do feto e não da perspectiva da vida e da saúde desta mulher e da dignidade, né, dessa pessoa que não quer manter essa gestação, né? Então, aí a gente também vai encontrar, né, essas consciências, essa discussão toda que vai envolver, né, quem é que vale mais, né? Normalmente a vida das mulheres vale menos, né? Infelizmente, ou não vale nada, né? Então, a gente também está falando que um dos desafios é a qualificação da rede de atenção básica em relação à legislação sobre o aborto legal, porque muitas vezes, né, são pessoas, né, que estão dentro da rede de saúde, que estão tendo atendimento no postinho de saúde, são pessoas que normalmente vão descobrir essa gravidez, às vezes dentro do postinho de saúde, com um teste rápido, e é fundamental que essa rede de atenção básica saiba dar uma boa orientação, que saiba fazer o encaminhamento adequado, que saiba que toda gravidez de meninas, né, que engravidaram antes de 14 anos é sim um direito dela de interromper essa gestação, se for do desejo dela, né, de que existem outras circunstâncias que garantem o aborto legal, não só nos casos de violência sexual, mas também de risco de vida, de anencefalia. As pessoas não sabem qual é o procedimento, como que faz. Então a gente precisa estar muito bem organizada na atenção também básica, né, nas UBSs, essas orientações e essas informações, e melhoria e uniformização dos registros de procedimentos de interrupção legal da gravidez. Isso é um problema nacional, seja em relação ao cadastramento desses serviços, que só trabalha com o campo da violência sexual, seja também dos próprios procedimentos que não está uniformizado. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu que é uma demanda da própria Secretaria Estadual de Saúde, que cada hospital faz de um jeito, classifica de um jeito lá, e isso tem a ver muito com as questões da tabela do SUS também, né? Mas a gente poderia aqui fazer um combinado, né? Olha, todo o serviço aqui do Rio Grande do Sul vai cadastrar desta forma. Podia ser legal, né?
Então, gente, combinados, essas organizações da atenção têm a ver com gestão de saúde, têm a ver com protocolos, e a gente precisa avançar nesse sentido. E da minha parte, era isso. Nós é que agradecemos, Renata, porque foi uma exposição maravilhosa, né, que vai ficar à disposição de todos os colegas do Ministério Público para acessar quando quiserem. E também vai ficar num link externo, né, para quem quiser acessar dentro da plataforma do CEAF. Eu também agradeço, Anita, assim, a tua contribuição, que eu já sabia, por isso que eu te chamei, assim, o quanto tu tem capacidade para esse assunto. Eu perguntaria se tem... como foi mesmo um bate-papo, assim, e todo mundo participou bastante durante a palestra. Pergunto se ainda há alguma pergunta, mas me parece que não. Acho que fomos... Tem um ponto que eu ainda gostaria de abordar com a Renata, com certeza. que é um ponto que eu acho que envolve a atuação do Ministério Público, que é o que a gente enfrenta muitas vezes não é a necessidade de boletim de ocorrência, mas a necessidade de autorização judicial para a realização do aborto. Isso aparece, né, no judiciário, e a primeira coisa que eu penso em relação a isso é, se eu, como promotora de justiça, recebo um pedido desse tipo, vão ser duas as atuações. A primeira é opinar favoravelmente, porque opinar negativamente dizendo não é necessário, na verdade, vai fazer com que essa mulher não consiga acessar, né? Querer pintar de sabichão e dizer, não, na verdade, não precisa, acaba prejudicando o acesso, porque alguém exigiu isso. Então, nesse caso pontual, é melhor opinar favoravelmente. Porém, isso não pode vir desacompanhado de daí uma atuação no âmbito extrajudicial para que isso não aconteça novamente. Porque a gente não pode continuar sempre opinando favoravelmente, deferindo um monte de alvarás, porque daí os médicos vão passar a se sentir muito mais tranquilos em fazer o procedimento com alvará e passar a exigir esse alvará em todos os casos, né? Então, acho que isso é um ponto importante. E o segundo ponto que eu queria trazer é em relação à autonomia dessas mulheres de poder decidir por si se querem realizar o procedimento, e também das adolescentes, porque a portaria do Ministério da Saúde ela exige que seja assinado por um representante legal. E a gente sabe que, em muitos casos, os representantes legais eles não concordam, né, com a realização desse procedimento. E daí, me parece que cabe a aplicação de normas da bioética, de entender o amadurecimento e a realidade daquele adolescente ou daquela menina, para dizer se ela... E daí os próprios médicos podem avaliar se ela tem ou não tem capacidade de decidir por si só, para realizar. E se ela tiver, isso poderia ser realizado, inclusive, ao menos no meu entendimento, sem necessidade de autorização judicial. Mas se tem algum caso que eu acho que talvez até se justificaria uma autorização judicial, seria exclusivamente nesse tipo de caso, porque a própria portaria exige que um representante assine junto. Então, para um suprimento, né, da autorização do representante legal, até acho que se justificaria eventualmente, embora no meu entendimento pessoal não seria necessário. Mas, enfim, apenas trazer para a Renata, se ela sabe como que está acontecendo isso, por que esses alvarás têm sido exigidos e como que tem sido feito nos casos em que o representante legal não quer acompanhar. Uma colega, inclusive, no ano passado, salvo engano, enfrentou um caso de uma menina do interior que precisava vir para cá. A Secretaria de Saúde não fazia transporte de adolescentes para tratamento médico sem acompanhamento da responsável. A responsável tinha outros filhos menores e disse, eu não tenho como acompanhar. E daí não conseguia ninguém que acompanhasse a coitada dessa adolescente para realizar o serviço de abortamento. O Conselho Tutelar não queria acompanhar, a assistente social não queria acompanhar. Ninguém queria participar desse momento. E ela também não podia ir sozinha com o motorista ser largada dentro de um hospital para realizar o procedimento. Então, a quantidade de entraves que se apresentam até no âmbito da atuação do promotor e da promotora de justiça é muito grande, realmente, especialmente quando a gente está tratando de menores de 18 anos. Acho que uma das coisas importantes de dizer, inclusive a norma técnica já fala disso, né? Para além de dizer que precisa, né, de talvez encaminhar para o Ministério Público quando houver divergência, mas a norma técnica, inclusive, orienta que, na discordância, a gente deve o quê? Valorizar o pai e a mãe? Não, gente. Valorizar o desejo desta adolescente, dessa criança. Então, isso, inclusive, para os profissionais do campo do direito que vão precisar, muitas vezes,
participar desse processo e opinar sobre isso, é fundamental de que a gente reconheça de que essa adolescente, a gente tem que priorizar o que ela quer. Né? É muito diferente tu dizer assim, olha, a menina não quer, mas o pai e a mãe querem. Poxa, né? Mas se a menina quer e os pais não querem, gente, pelas deusas, né? Quem é que vai estar favorecendo? A gente precisa garantir esse procedimento, porque é o do desejo dessa menina, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E isso tem sido esse critério e essa exigência, né, tem sido uma estratégia desses grupos antidireitos de abordarem os responsáveis pelas crianças para que façam uma divergência. Isso a gente já acompanhou pelo menos 2 casos. A gente acompanhou um aqui, que era de Santa Catarina, que veio para o Rio Grande do Sul para fazer o procedimento aqui no Rio Grande do Sul. E assim, né? E aí tem N coisas, né? Tem situações que envolvem, inclusive, vazamento de informação dentro do hospital ou da rede de atenção para esses grupos antidireitos, enfim, que fazem com que vão acessar, por exemplo, esse caso que a gente acompanhou via Fórum do Aborto Legal, era um caso de Santa Catarina, de que o pai da menina gestante, que houve uma situação de violência sexual, ela era menor de 18 anos, enfim, era um pai que não era presente. Não era um pai que convivia com essa filha, que não convivia com a família. E ele foi acionado exatamente porque a mãe, essa mãe já tinha, inclusive, um outro relacionamento, o padrasto, identificaram a situação de violência sexual dessa adolescente e estavam encaminhando para o serviço de aborto legal. O hospital lá de Santa Catarina não o fez, porque se acionou esse pai para que ele pudesse judicializar, dizendo que ele discordava. Né? Ou seja, e isso teve um outro caso também em nível nacional, também, de uma outra situação. Então, isso tem sido uma prática recorrente. Isso é uma estratégia, inclusive, para quê? Para postergar esse procedimento, para que não seja feito mais rapidamente, de que faça essa confusão aí na rede, nos serviços, e muita desinformação, né, dizendo que o aborto vai ter uma série de consequências, de que fazer o procedimento é muito mais risco do que manter essa gestação e ir para um procedimento. E a gente já sabe que a Organização Mundial de Saúde, todas as evidências científicas apontam que, em especial nos casos de meninas, né, elas têm muito mais chance de morrer fazendo um parto do que fazendo um procedimento de aborto, mesmo depois de 22 semanas. Então, assim, há uma total desinformação e um uso, né, dessa desinformação e dessas mentiras para poder desacreditar dessas meninas, para fazer com que elas avancem a gestação e se torne mais difícil e elas esperem mais um pouquinho para poder garantir a antecipação de parto. Então, isso, inclusive, tem sido alguns pedidos no judiciário, né, de se manter o procedimento um pouquinho mais para poder fazer uma antecipação de parto e poder nascer com vida. Isso é de uma gravidade, de uma tortura dessa menina, né, de ter que manter uma gestação indesejada, fruto de violência sexual, um pouquinho mais, para ainda nascer com vida, ela saber, né, de que vai ter que ir para adoção, enfim, né? Se for o desejo dela, tudo bem, gente. Mas, assim, se não for, isso é uma violência do Estado e dessas organizações, assim, inimagináveis, né? Então, eu acho que isso é super importante. Então, quando chegar para nós de que a gente tem uma agilidade enorme, então, assim, a gente teve situações que a gente acompanhou até desse estudo de caso que está publicado na página do Fórum do Aborto Legal, de um caso, né, a gente fala de Erechim, que foi para o judiciário, não é minha competência, daí passou para outro promotor, daí passou para outro juiz, que foi para... Ou seja, né, muitas vezes esse passar de competência ou não dizer que não precisa e tal, faz com que se postergue esse... E é, na verdade, gente, muitas vezes, uma estratégia muito bem organizada com o objetivo de não garantir a assistência. Vamos deixar muito bem claro que há profissionais que têm essa prerrogativa e, assim, ao invés de dizer não, eu não concordo, fica criando outros subterfúgios, né, jurídicos também, previstos em lei, né, para poder criar essas barreiras. Então, é disso que a gente está falando. Então, o quanto que é importante essa rede do sistema de justiça, né, olhar para essa demanda como um direito dessas meninas, como um direito das mulheres, né, de que isso é um direito humano fundamental, de que isso está previsto na nossa legislação, e a gente precisa ter estratégias para garantir o quanto antes essa atenção.
queria só pedir desculpa pela Ivana por ter prolongado o tempo, mas é que eu entendo que esse ponto é muito importante, porque se a gente está fazendo evento dentro do Ministério Público... Isso vai ficar à disposição, isso é importante. Esse ponto ele é muito importante porque ele fala diretamente com a atuação, né, do promotor e da promotora de justiça e de toda a sua equipe, na verdade, também, porque ninguém trabalha sozinho dentro do Ministério Público. Perfeito. Duas questões que nós acompanhamos, eu só vou reforçar para a Renata. A primeira é quando interpretam a questão, por exemplo, uma mulher que tem um relacionamento estável, então ela diz que sofreu violência sexual, mas se foi um relacionamento estável, dizem que não, né, que ela não tem direito ao aborto. Então, essas questões que têm também aparecido. A naturalização do estupro marital. Exato. Ou foi com o amigo para festa e depois ela reporta que foi violentada, ou esses casos. Eu acho que para reforçar isso, né, de que todos esses casos são estupro. E a questão também das autoridades, quando acabam também julgando ou dizendo que a mulher não lutou o suficiente, ou perguntando por que ela não saltou do carro. Essas coisas que também chegam a nós e que a gente não consegue ajudar mais porque está na alçada ou da delegacia, né? Enfim. Eu recomendo que vocês leiam esse estudo de casos. A gente fez desse caso de Erechim. Está na página do Fórum do Aborto Legal. Também vocês podem, talvez, botar porque fala exatamente disso. Primeiro começou na delegacia, que a delegada entendeu de que não era caso de violência sexual, que ela não tinha sofrido um estupro porque ela não lutou bastante. E depois uma promotora de justiça interveio no caso, identificando, porque a delegada, no momento que soube que foi encaminhada para o aborto legal, porque ela depois, né, foi encaminhada aqui para Porto Alegre, era de Erechim, enfim, uma promotora de justiça oficiou o presidente Vargas para saber o que estava fazendo com um caso que, inclusive, a delegada tinha arquivado, porque não era caso que a delegada tinha entendido que não era caso de violência, não era caso de estupro, né? E teve toda uma situação que a gente teve que, inclusive, né, a partir do movimento feminista, articular com uma advogada para judicializar, e aí teve todos esses procedimentos. Então, assim, né, o quanto que também, gente, a equipe de saúde, ela está preparada para identificar se é um caso de violência sexual. Se isso vai ser reconhecido como estupro, se a delegada vai entender, se o juiz... É outro tema, gente. É outro tema. As equipes de saúde têm que estar muito bem conscientes que não precisa de autorização judicial de nada disso, né? Então, a gente, inclusive, quando nos questionaram, a gente informou o presidente, olha, o hospital pode fazer porque não tem nenhum impedimento, é apenas um ofício do Ministério Público perguntando o que vocês fizeram. Mas o pânico moral é tão grande que, inclusive, o jurídico do hospital disse que não, peraí, né? Acho que a gente vai precisar de uma autorização. Ou seja, né, gerando essas barreiras de coisas, né, que nem tinha ali uma interdição, né? Mas é um constrangimento dessas pessoas e, na verdade, gerando uma insegurança jurídica para esses profissionais de saúde. É isso, eu agradeço muito a presença de todas aqui, agradeço também a assistência que ficou conosco até agora, mas, sobretudo, eu agradeço vocês duas, Renata e Anita, vocês foram maravilhosas e espero que esse diálogo que aconteceu aqui sirva para que a gente tenha muitas ideias de como melhorar todos esses entraves e esses desafios que nós ainda temos no acesso ao aborto legal. Parabéns às duas, parabéns pelo trabalho.